pessoal do segundo ano, professor Tadeu Fontinelli, no programa Juntos para Avançar, dando continuidade ao período letivo de 2020. Eu selecionei dois assuntos chaves para a gente trabalhar, tá certo? O primeiro assunto é a colonização do Brasil. E o segundo assunto são as revoluções burguesas que aconteceram na Europa. Temos a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nesta primeira aula de hoje, vamos trabalhar a colonização do Brasil. Mas para a gente entender esse processo mais a fundo, vamos estudar primeiro antes dos portugueses, né? Porque os portugueses chegaram aqui e a terra já estava habitada. Vamos entender um pouquinho, vamos conhecer um pouco quem morava aqui, quem eram, o que faziam e vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Antes dos portugueses. Quem habitava o Brasil antes de 1500 eram, em sua maioria, os povos de origem tupi, certo? Eles eram divididos em diversos povos, diversos grupos que tinham hábitos diferentes, mas que compartilhavam do mesmo tronco linguístico. Bem, havia dois troncos principais, que eram o tupi e o macro-gé. Esses troncos principais se dividiam em ramificações e em outros grupos linguísticos que chegavam a formar cerca de 2.000, 3.000 línguas diferentes, mas que em suas raízes pertenciam a esses dois grupos, que eram o tupi e o macro-gé. Por exemplo, tínhamos os tupimambá e os caeté, que tinham hábitos de vida semelhantes, mas culturalmente era um pouco diferente. Vamos falar um pouquinho de como eles viviam, né? Eles viviam em aldeias temporárias, ou seja, eles habitavam uma região e usufruíam dessa região até os seus recursos se esgotarem. Frutas, por exemplo, animais, ervas. Quando esses recursos se esgotavam, ou em caso de guerra, eles se retiravam e iam para outro lugar e montavam a sua aldeia. Cada aldeia tinha em média 750 habitantes, né? Eles eram grandes guerreiros, né? Os tupis, eles foram grandes guerreiros e também coletores, né? Além da caça, eles coletavam, conheciam bastante da floresta. E o seu grande diferencial é que eles cultivavam vários produtos, né? Eles cultivavam a abóbora, eles cultivavam a macaxeira e outros produtos aí que serviam de base para a sua alimentação. Outro ponto interessante era a divisão das tarefas, né? Divisão das tarefas. Os homens ficavam encarregados da caça, ficavam encarregados da guerra, e as mulheres, né? Elas coletavam, cultivavam, cuidavam das tarefas domésticas e também cuidavam das crianças. Por último, os idosos, né? Os idosos, em sua maioria, eram responsáveis por transmitir os conhecimentos, a tradição e a cultura às gerações mais novas, ou seja, às crianças.